Olá, meu nome é Marlon Ribeiro, mais conhecido como Mr. M dos concursos, e eu vi essa semana, vi esses meses aí, uma pergunta muito legal, essa charadinha que você viu. Então eu trago agora a minha explicação, o meu entendimento sobre o que é a resposta, qual é o certo, ok? É lógica, mas é uma lógica diferente porque a gente tem a língua portuguesa e tem algumas interpretações do texto, ok? Então muita gente dizendo, é quarta, é domingo, que são as duas questões que eu analisei e achei que são corretas, mas gente brigando, não, porque é quarta, não, porque é domingo. Então, meu entendimento que eu fiz depois de muito avaliar é que as duas afirmativas são corretas, ok? Então, essas duas alternativas, tanto domingo quanto quarta, são corretas para essa situação da frase. Mas eu gostaria de dizer apenas por que a gente tem essa dificuldade. O que complica um pouco é a questão do quê? Se ontem fosse amanhã, hoje seria sexta. O se ontem fosse amanhã, o português não deixa claro para você entender de uma forma ou de outra. Você pode entender das duas formas. Por isso que depende muito do teu olhar. Por isso que a gente não pode criticar o olhar do outro, porque o olhar do outro também está correto. E no início eu pensava, não, porque o certo é a minha, o outro está errado. Mas aí eu comecei a entender como o outro pensava e vi, não, realmente, as duas estão certas. E é isso que a gente tem que fazer. Então, agora resolvendo a questão. Se ontem fosse amanhã, eu estou gravando o vídeo, hoje é quarta-feira, então eu me coloco hoje é quarta-feira. Se ontem, que é terça-feira, fosse amanhã, que é quinta, então eu substituo se ontem por terça e o amanhã é quinta. Então, se terça fosse quinta, porque para mim hoje é quarta, ok? Eu estou gravando na quarta, então se terça fosse quinta, pode ocorrer a ideia do quê? De terça se ocorrer na quinta-feira. Essa é a diferença, ó. Se terça, a ideia é dois sentidos, a ideia de ocorrer, o fosse, ou ideia de ser. Agora eu vou explicar. Ideia de ocorrer. Se terça fosse quinta, se terça ocorresse na quinta, o que acontece? A terça, em vez de ocorrer na terça aqui é quarta, ela ocorre na quinta-feira. Então deixa de ser quinta-feira e se transforma em terça. Então hoje seria segunda, ok? Agora outra ideia, em vez de ocorrer se terça fosse quinta, em vez de terça ocorrer na quinta, seria se terça fosse quinta, de a própria terça se transformar na quinta-feira. Ou seja, se terça fosse quinta, como se meu pai fosse mulher, meu pai se transformou numa mulher. Dá risada aí que é engraçado, né? Mas tudo bem. Se meu pai fosse mulher, meu pai se transformou numa mulher. Então, se terça fosse quinta, terça se transforma na própria quinta-feira. E hoje seria sexta-feira. Por causa desses dois entendimentos, nós temos duas respostas corretas. Porque a língua portuguesa nos possibilita isso, como a língua inglesa também possibilita. E eu busquei na língua inglesa essa mesma charadinha e realmente já tem a mesma solução. Várias respostas quarta e domingo, porque tem esses dois entendimentos. Ok? Então eu espero que você tenha entendido essa parte. Também, um exemplo de ocorrer, ó, por exemplo, o carnaval. Vamos dizer que o carnaval fosse na terça. E se o carnaval fosse no domingo? Ok? Sentido de ocorrência. Então, se o carnaval ocorresse no domingo e não mais na terça-feira. É esse o sentido que eu achei mais respostas domingo do que quarta por causa disso. Então a pessoa já traduz para isso. Se ontem fosse amanhã. Ou seja, se o dia de ontem ocorresse no dia de amanhã. Que dia seria hoje? Você pode fazer isso agora, nesse momento, e achar a resposta, ok? Agora eu vou detalhamento para você agora, básicozinho que eu fiz para você entender melhor por que domingo é a resposta correta e por que quarta é a resposta correta. Só quero deixar te falar uma coisa, sexta-feira é a única resposta que não é correta, porque ele diz o seguinte, ó, já tira essa resposta para vocês, porque se hoje seria sexta-feira, ele quer dizer que hoje não é sexta-feira, é o único dia que não pode ser dos 7 dias da semana é sexta-feira, a única resposta é errada. Errada é sexta-feira, ok? Vamos à resolução agora. A resposta correta estou gravando aqui para você agora. Veja por que pode ser domingo. Conforme eu falei, o domingo no sentido do quê? No sentido de que ocorresse. Se ontem fosse amanhã. Que dia é ontem? Sábado, tá aqui. E se o sábado fosse amanhã? O sábado não é mais hoje, ele ocorre não mais quer dizer, o sábado não é mais hoje. O sábado não é mais ontem e ele ocorre na segunda. Então, se o ontem fosse amanhã, então ele ocorre aqui em vez de segunda, é sábado. Que dia é antes de sábado, que é o dia de hoje? Em vez de domingo, é sexta-feira, que é a resposta procurada. Veja só. Então, se ontem, sábado, fosse amanhã, segunda, hoje seria sexta-feira. É a resposta que a gente procurava do bêbado. Então, domingo foi o dia que ele falou, no sentido de que o ontem ocorresse no amanhã. Ok? A nossa resposta. Bom, vamos agora então à segunda resposta do problema, que seria no sentido de transformação. Então aqui está. Quarta-feira a resposta correta por quê? Porque se terça, que é ontem, né? Se ontem fosse amanhã, né? Se ontem fosse amanhã, então se terça fosse quinta,
se terça se transformasse em quinta-feira, o que aconteceria? A terça seria quinta-feira, se ela fosse quinta, se transformasse, que nem se meu pai fosse mulher. Então, terça é quinta agora. Que dia vem após quinta? Sexta-feira é a resposta correta da nossa charada, ok? E a nossa não seria a resposta correta se a gente entendesse no sentido de ocorrer novamente. Se terça ocorresse na quinta-feira. Ou seja, se terça, em vez de ocorrer na terça, ocorresse na quinta-feira, então quinta-feira seria terça e o dia de hoje seria, em vez de quarta, seria segunda-feira, que não é a resposta correta, então fica a resposta correta como sendo quarta-feira, no sentido de terça se transformar em quinta, ok? São as duas respostas corretas para a solução do problema. Ok, então essas são as soluções possíveis, quarta ou domingo, no meu entendimento. Se você acha que pode ser outro dia, escreva aqui. Eu vou analisar, vou dar uma olhada e vou pensar, tentar olhar pelo jeito que você olha, mas para mim são as duas respostas, domingo ou quarta. As duas, não apenas uma, mas as duas respostas, porque permite dupla interpretação. Outra coisa, essa prova diz que caiu no Enem em 2012. Cara, procurei a internet inteira, não achei essa prova. Se alguém achar essa prova, posta aqui, que eu acho que não caiu em prova nenhuma e apenas uma charada para divertir todo mundo e treinar pensamento. Pelo menos nós não vamos morrer de Alzheimer, porque um pensamento, um raciocínio lógico desse ajuda muito. Né? Então, se você está acompanhando esse blog, se você está acompanhando essa charada, você é um cara aí que gosta realmente de trabalhar sua mente. Parabéns para você, parabéns para nós, que discutir isso aí é muito legal e ajuda a gente a estar fazendo o cérebro funcionar. Um grande abraço e fiquem com Deus.